falar conosco na sua palavra. Eu sei que você veio aqui, você quer ouvir a voz de Deus nessa noite. Então feche os seus olhos agora e vamos pedir para que o Espírito Santo tenha liberdade, possa falar conosco nesse lugar. Oh Jesus, Tu és bom, Senhor, como nós cantamos, Tu és bom em todo o tempo, Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos, Te louvamos, bendizemos o Teu santo, precioso e poderoso nome, Jesus. E pedimos que o Senhor venha falar conosco através do Seu Santo Espírito, usando a minha vida. Senhor, eu sei que cada vida, cada pessoa aqui nessa noite precisa ouvir Tua voz. Essa palavra, ela ministrou primeiro ao meu coração, e eu espero agora ser canal para que ela ministre aos outros corações. Eu repreendo todo o impedimento, em nome de Jesus. Tudo aquilo que pode estar tentando desviar nossa atenção, tirar nossa mente aqui desse lugar, não. Eu quero chamar essa atenção, Senhor. Cativa a atenção de cada pessoa aqui essa noite, que a atenção delas, o coração delas esteja voltado para ouvir a Tua voz. Simplesmente assim, para ouvir, para receber e para serem abençoados. Que através dessa palavra haja uma ampliação da nossa visão, da nossa maneira de pensar, de ver, de compreender o que Tu tens para as nossas vidas, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja, pelo poder do nome mais lindo, o nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra hoje, na verdade, é uma pergunta, e isso veio ao meu coração num momento de oração. E Deus falou profundamente comigo sobre isso, e eu gostaria de tentar compartilhar com você aquilo que eu aprendi com Deus, porque assim como foi útil para mim, tem sido, eu acredito que vai ser útil para você também. Então, o tema da ministração de hoje é: Deus muda? Deus pode mudar? Para compreender essa mensagem, nós precisamos falar sobre o conceito de mudança. O que isso significa? Mudança é o ato ou efeito de mudar, de dispor de outro modo de se fazer a mesma coisa. De repente você que lidera pessoas, que gerencia uma empresa, ou que lidera a sua célula, ou sua equipe, ou seu ministério, você descobre que as pessoas muitas vezes vão fazer o que você pediu, mas de uma maneira diferente do que você faria. Aí você, quando era solteiro, dobrava a tua toalha como um quadrado, e aí você casa com uma esposa como a minha, que gosta de dobrar a toalha, depois enrolar e colocar elas todas enroladinhas umas do lado das outras. As toalhas estão guardadas e estão dobradas, mas é uma outra forma de se fazer. Então, você pode, às vezes, para conquistar o mesmo objetivo, mudar a estratégia. Não é mal mudar a estratégia, desde que você consiga alcançar aquele objetivo. Então, essa palavra mudança é um substantivo feminino que, dependendo do contexto que se emprega, pode ter diferentes sentidos. Mudança de vida, por exemplo, é a aquisição de novos hábitos. Então, você comia muito mal, você não se exercitava, você não se cuidava, mas agora você passou a cuidar da sua alimentação, você passou a se exercitar e você mudou os teus hábitos. Então aconteceu uma mudança na tua vida. Dentro desse contexto você mudou, você está mudando. Então, dentro do contexto se emprega diferentes sentidos, mudança de vida. Então é quando você muda de hábito, é estar aberto para aprender coisas novas, ou buscar um novo estilo de vida, fazer uma revisão dos valores, das regras e dos compromissos. Você quer ver isso? O final do ano, a virada do ano é uma excelente oportunidade, e é uma oportunidade dada por Deus para a gente fazer isso aqui, mudar. E geralmente final de ano nós fazemos a semana profética, então a gente começa a sonhar o que quer para o ano seguinte, começamos a avaliar o que ficou para trás e o que a gente fez que não foi bom. Poxa, eu poderia ter feito isso de forma diferente. E você
reavalia o passado para conquistar um futuro melhor, só que você precisa passar pela mudança para isso, e você observa que daquela forma não estava dando certo. Então você começa a mudar, você começa a perceber que mudar é importante. O conceito de mudança para nós se aplica facilmente, mas o conceito de mudança para Deus precisa ser bem compreendido biblicamente. Mas afinal de contas, eu pergunto de novo, dentro desse conceito de mudanças, o que você acha? Deus muda? Nós crescemos ouvindo algo diferente. Talvez você não tenha se convertido aqui nesta igreja. Você se converteu em uma outra igreja como eu, e você depois de um tempo veio parar aqui. Hoje você está se congregando conosco. Mas talvez você tenha ouvido na sua igreja local, naquela época, do seu pastor naquela época, como eu ouvi minha vida inteira: Deus não muda. Deus é imutável. Ele é o mesmo que foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Quem já ouviu isso aqui, pelo menos uma vez na vida, por favor, levanta a mão. Então, a grande maioria avassaladora de nós ouviu que Deus não muda. Portanto, nós aceitamos esse conceito. Mas essa é a beleza, meus irmãos, da palavra de Deus. Deus muitas vezes pode fazer você compreender algo diferente dentro do mesmo texto. Que uma outra pessoa recebeu uma ministração, você pode receber uma ministração também. Porque Deus, Ele faz isso através da sua palavra. Mas esse conceito de imutabilidade de Deus, a sua qualidade de nunca mudar, ela é vista na Escritura. Nós podemos, assim, ler isso na palavra de Deus. Então vamos lá, está aqui Malaquias 3,6. Você pode abrir sua Bíblia. Esse é o único texto, o primeiro na verdade, depois o último eu vou pedir que você leia comigo. Mas Malaquias 3,6, eu quero só ler a parte A do texto. Só a primeira parte. Só a primeira parte do texto. Isso, obrigado. No telão, a versão NVI, P, eu acho que esse P é de poderosa, deve ser. Ah, é, NVI português, desculpa. Está dizendo assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Na minha versão, está dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. É o que está dizendo aí na sua Bíblia. Mas você sabe que muitas vezes nós lemos a nossa Bíblia e passamos por cima dela muito rápido. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Muito bom você estar seguindo o plano de leitura bíblica. Nós vamos começar a escola da Bíblia agora, dia 31. Vamos voltar com os cursos bíblicos dia 31 também. Isso é maravilhoso. Então leia, faça parte da escola da Bíblia, mas separe um momento para que você leia a sua Bíblia sem correr. Para que você leia a sua Bíblia e permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Você sabe que quando diz assim, o Senhor diz: eu sou o Senhor, não mudo. Essa palavra mudo no original, de mudança, não está falando de coisas que mudam. Mas o que Deus está dizendo nesse texto, Ele diz assim: eu, Senhor, eu sou o Senhor e eu não me desfaço. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o que eu sou o grande eu sou o Senhor dos senhores. Eu não preciso colocar uma máscara para que você se agrade de mim. Eu sou quem eu sou, e o que eu digo é o que eu digo e acabou. Eu sou claro, eu sou aberto, você pode me conhecer. Eu não estou disfarçado. Sabe aquele rapaz que para conquistar a moça, ele diz que gosta de coisas que ele não gosta, mas porque ele descobriu que ela gosta. Então, naquela coisa da conquista, ele acaba dizendo que ama filme romântico, mas ele odeia, ele gosta de filme de morte. Ele gosta de metralhadora, cabeça voando. Ele amou aquele filme do Wolverine, que já começa com dois caras perdendo a cabeça e se partindo no meio. Então ele gosta de ver sangue, mas a menina é romântica. Então o que é que ele faz? Ele põe uma máscara do romantismo. Vamos ver Cartas para Julieta. Eu acho aquele filme tão bonito.
E ele se disfarça. Deus não precisa disso. O evangelho, simples e puramente, ele é atrativo. E ele atrai as pessoas, não porque ele se camufla, diferente do diabo. O diabo não se apresentou para Eva no jardim como o diabo. Ele se apresentou em forma de uma serpente. Ele se disfarçou para ser atraente. É quando ele chega na escola para os nossos filhos e diz assim: ei, a droga é legal. Se você usa, você vai ver estrelinha. Você vai ver, olha, vai ser um negócio legal, uma viagem. Mas ele não diz, isso vai acabar com a tua vida, com o teu futuro. O diabo nunca te apresenta o pecado como uma coisa ruim. Ele nunca te apresenta o pecado lendo a Bíblia e dizendo, você quer pecar, tudo bem, mas o salário do pecado é a morte, tá? Não, o diabo te mostra o pecado como uma coisa boa. O diabo te mostra o pecado como uma coisa bonita. Ei, você é livre. Você pode ter mais do que uma mulher, porque você é livre. Você nasceu para ser livre. E o diabo te apresenta isso. E a gente, muitas vezes, quando cai no pecado, é porque se sente mal de estar deslocado dos outros. Ah, esse aí é o santarrão, é o Bíblia, é o crentão. Mas quando Deus se apresenta para nós, Ele não se disfarça. Ele diz quem Ele verdadeiramente é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, ao Pai, se não for através de mim. Eu sou isso, eu sou simples. O alfa e o ômega, o início e o fim. Então quando Deus diz eu não mudo, Ele está dizendo, eu não preciso me disfarçar para você gostar de mim. Eu não preciso camuflar o evangelho e torná-lo mais fácil, não. A estrada é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação, é um caminho espinhoso. Você quer? Vem, eu vou caminhar contigo esse caminho. Mas o final dele, eu te digo, é glorioso, meu irmão. É um final maravilhoso. Mais largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Você quer vir por ele? Você pode também. O nosso Deus, eu disse para minha esposa outro dia, eu não quero falar nenhuma heresia, mas Deus é humilde, irmão. Ele não te força a nada. Ele não te obriga. O nosso Deus tem um caráter humilde. Então Ele não se disfarça. A Bíblia diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mais uma vez, a Bíblia não está falando de que Deus muda, a Bíblia está falando de que Deus não teve origem no homem, mas o homem teve origem em Deus. Deus que nos criou, nós precisamos viver a sua imagem e semelhança. Ele é o nosso exemplo e não nós exemplo para Ele. Ele não é como a gente. Nós é que temos que buscar ser como Ele. Mas nessa confusão, nós muitas vezes perdemos a essência do que nós estamos falando sobre a mudança. Sobre o que Deus realmente está nos ensinando sobre isso. Porque quando Ele fala aqui em Números, Ele está dizendo assim, ei, porventura, tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá. Deus está falando o seguinte, ei, presta atenção numa coisa, quando eu prometo, eu cumpro. Se eu disse, você pode ter certeza, acredite, eu vou fazer. Eu quero te dizer nessa noite, se Deus em algum momento prometeu algo para você na sua caminhada, se Deus te entregou uma palavra, se Deus ministrou algo ao teu coração, não importa quanto tempo passa, se você está no lugar certo, essa promessa ela está viva e ela vai se cumprir. A Bíblia nos mostra que Abraão e Sara riram, porque Deus falou que ainda viria Isaac, o filho da promessa. Eles disseram, Senhor, mas nós estamos velhos demais, estou com quase 100. Eu estou mauzão, estou com quase 100, Senhor. Deixa Ismael mesmo, não precisa não. Ele riu, Sara riu, até tentou enganar Deus dizendo que não riu, mas riu. Porque ela também muito idosa. Eu quero te falar que quando Deus promete, Ele não depende das circunstâncias.
Ele não depende das coisas que te cercam. Se Ele prometeu no tempo certo, Ele vai fazer. Ele não se arrepende do que promete. Ele não volta atrás quando Ele diz, quando Ele promete. 1 Samuel 15:29 diz: também a glória de Israel é Deus. A glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Nesses textos aqui que nós lemos, nós vemos a palavra arrependimento. No mesmo contexto, a Bíblia, ela está dizendo que Deus não é como alguns que querem se aliviar de uma promessa. Essa palavra arrependimento, no original aqui, ela está falando sobre alívio. É como alguém que promete uma coisa e percebe que vai ter um esforço muito grande para cumprir o que prometeu, e ele se sai da promessa. É alguém que não tem palavra. Então ele prometeu, mas ele acaba não cumprindo, porque ele sabe que vai haver um esforço, e ele não pensou. Irmão, eu vou te falar, são aquelas promessas que a gente faz quando está emocionado. Você já fez promessa emocionado? Você ganhou um prêmio, uma rifa lá, você ganhou, você ficou feliz da vida, e teu filho chegou na hora: pai, dá para o senhor comprar para mim aquele carro que custa R$500? E você estava tão eufórico que você falou assim: com certeza, amanhã a gente compra. Mas aí você dormiu, acordou, aí você olha para o dinheiro do prêmio e pensa no dinheiro do carro, olha para o dinheiro do prêmio, pensa no dinheiro do carro, e diz: meu filho, não dá para outra vez não, é muito caro, porque você prometeu na hora que você estava assim, feliz. Não faça promessas quando você está muito feliz ou quando você está muito triste, isso vai te comprometer. Só faça promessas quando você tiver a razão do que você está fazendo. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo o seguinte: quando eu te prometer algo, eu nunca vou querer me aliviar do que eu prometi. Não, quando eu te prometer algo, esse encargo está no meu coração, e no tempo certo eu vou cumprir. Eu não esqueço do que eu prometo, eu não volto atrás daquilo que eu prometo. Deus não quer se aliviar do que Ele te prometeu, Ele quer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Nós vemos aqui em Ezequiel 24:14, eu, Senhor, o disse. Eu disse, será desse jeito, eu vou fazer assim. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. O que eu quero compartilhar hoje é que isso talvez não esteja tão claro para nós. E se não está claro, então somos malignamente impedidos de acessar com clareza. Vê só uma coisa. Sabe aquela comida que você nunca comeu? Por exemplo, eu tenho um parceiro meu ali que odeia cebola igual a mim, tá? Mas eu nunca botei uma cebola na boca. Essa é a verdade, irmão. Estou sendo bem honesto. Aí o meu irmão, que agora tem lá a hamburgueria, tem um sanduíche lá que tem uma cebola caramelizada e tem tal uma cebola empanada. Aí o cara tentando me convencer: rapaz, se você comer esta cebola empanada, parece até batata, você não sente nada. Se parece batata, eu como batata. Para que eu vou comer cebola que tem gosto de baia? Eu como batata. Mas o fato é, eu nunca provei. E eu tenho medo de provar. Eu tenho medo de botar a boca naquele negócio. Quando você não conhece certas coisas da Bíblia, você é impedido de vivê-las. Pensa nisso, meu irmão, por favor. Quando você não conhece o que Deus tem para você, se você não conhece, você não pode acessar. Se você não sabe o que Deus planejou, você não pode. A Bíblia diz que existem bênçãos nas regiões celestiais que estão disponíveis para mim e para você. Só que elas precisam ser acessadas. Para elas serem acessadas, você tem que saber que elas existem. E o que é interessante é que por não conhecer essas bênçãos e não saber o que Deus tem planejado, nós muitas vezes não desfrutamos. Aí vai acontecer aquilo que alguns pastores dizem brincando: nós vamos chegar no céu, vai ter um monte de coisa boa lá, embrulhada para presente, e você vai perguntar para alguém: o que é isso aqui? E ele vai dizer: isso tudo era para você, tudo isso, mas esses presentes para mim, tudo para você. Mas por que não foi entregue? Porque você não pediu direito, você não acessou isso.
estavam disponíveis, mas você não se apossou deles. Então, muitas vezes nós somos impedidos malignamente, isso é diabólico, de ter clareza, de ter visão e de assim acessar o que Deus tem para nós. Apesar de todos esses textos bíblicos, eu acredito que nós recebemos um conceito, escuta isso por favor, um conceito errado dos nossos pais ou dos nossos pastores sobre o fato de que Deus não muda. Porque de que tipo de mudança nós estamos falando? Eu vou mostrar para vocês hoje que Deus ele pode mudar. A revelação é que Deus não muda na sua essência, mas Ele pode mudar em relação a alguns aspectos. Eu vou te dar um exemplo com a minha própria vida. Eu me chamo Heber Trigueiro desde que eu nasci, desde que fui registrado num cartório, Heber Pereira Trigueiro. 10 anos, na verdade quase 12 anos atrás eu me casei. Quase 11 anos atrás me tornei pastor. Eu quero te falar uma coisa, eu não sou o mesmo de 11 anos atrás. Tem pessoas aqui que me conheceram quando eu era solteiro ainda. Tem o César ali, por exemplo, que nós já somos amigos, eu sei lá quanto tempo. O César me conheceu, eu trabalhei para o César um bom tempo. Me conheceu quando era solteiro. E o César, e quem me conheceu todo esse tempo, sabe de como eu mudei. Agora, uma coisa não mudou. Eu continuo amando Jesus. Eu continuo chorando quando uma música toca e o Espírito Santo vem com a sua presença. Eu continuo amando a palavra. Eu continuo querendo agradar a Deus. Eu tinha esse mesmo desejo 15 anos atrás. Mas me casar, me tornar pai, me tornar pastor mudou minha forma de ver muitas coisas. Me amadureceu. As experiências, as dificuldades, as conquistas, elas me tornaram alguém diferente. Eu mudei, mas a minha essência continua aqui dentro. Então, a essência de Deus não pode mudar, Ele é Deus. Mas eu vou te mostrar que há uma forma de mover o coração de Deus. Há uma forma de até mudar as decisões de Deus. Isso é grave. Olha para o irmão do seu lado e diz: meu irmão, isso é muito grave, rapaz. Mudar uma decisão de Deus? A primeira chave que eu te dou essa noite é: o que pode fazer com que o coração de Deus mude a nosso respeito? Primeira chave: Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração que se humilha diante da presença dEle. Davi, ele traiu o Senhor, na verdade, ele pecou contra Deus, adulterando com Batseba, que era esposa de um dos seus generais. Ela ficou grávida, e para tentar esconder aquela gravidez e o pecado, Davi manda Urias, esposo de Batseba, para frente da batalha, o lugar mais quente, onde as espadas estavam mais acirradas. O que é que Davi queria? Que Urias morresse, para que ele ficasse com a esposa dele. Urias morre, Davi se apossa da esposa, eles têm um filho, esse filho acaba morrendo depois de pouco tempo de nascido. Mas um dia o profeta Natã vai até Davi, enviado por Deus, para conversar com ele sobre o seu pecado. Davi então escreve o Salmo 57. E há um momento do Salmo que Davi diz assim, só escute: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Davi está dizendo: Senhor, apesar de mim, apesar do que eu fiz, abençoa o teu povo. Eles não têm nada a ver com isso. Abençoa o teu povo. E Davi continua dizendo: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Interessante, porque Davi vem discorrendo no Salmo 57, e ele diz assim: o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios.
Mas depois, 2 versículos à frente, ele diz: o Senhor se agrada de holocaustos e sacrifícios. Aí você para e pensa: Davi está maluco? Primeiro ele diz que Deus não quer sacrifícios, ele não gosta disso. 2 versículos depois ele diz que Deus gosta. Mas entre esses versículos Davi diz assim: Senhor, tu não rejeitas um coração quebrantado. O que Davi está dizendo é: Deus, se eu trouxer para ti sacrifícios que não me custem nada, se eu trouxer para ti sacrifícios que não venham do meu coração, isso não tem valor. Mas se eu te entregar algo que flua de dentro de mim, isso sim o Senhor vai aceitar. Você pode vir nesse altar trazendo uma oferta de R$100. E de repente pode vir uma pessoa e trazer uma oferta de R$1. E a oferta de R$1 pode ser melhor recebida por Deus do que a de 100. De repente a de 100 era uma coisa qualquer, você fez por fazer. Mas a pessoa que trouxe aquele R$1 deu tudo o que tinha e fez aquilo de todo o coração. Nós vemos Jesus falando sobre isso na Bíblia. Então o que Deus está falando é que o que Ele quer de nós não é o sacrifício, o trabalho em si, mas é se isso flui de dentro do teu coração, meu irmão. O que você faz para Deus não pode ser aparência, não é uma máscara. Você pode enganar os outros, mas você não pode enganar a Deus. Ele conhece o teu coração, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe tudo. Ele te viu quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Ele sabe tudo a seu respeito, não há como enganar o Senhor. E se você faz algo para Deus, ou parte do coração, ou será algo vazio e só diante dos homens. E nós precisamos aprender que Deus quer diante dele um coração quebrantado. A ponto de Deus um dia dizer sobre Davi: esse homem, Davi não era perfeito. Davi cometeu muitos erros na sua vida. Ele errou tanto que ele foi até impedido de construir o templo que veio para as mãos do seu filho, porque ele havia derramado muito sangue em batalha. Mas um dia Deus diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por quê? Porque o nosso Deus maravilhoso diria isso sobre um homem tão imperfeito? Porque Davi era um homem que se arrependia facilmente. Ele não era orgulhoso, ele não se defendia no seu pecado, mas quando isso aconteceu, ele reconheceu e ele se humilhou. Aí nós vemos aqui em Isaías, quando a Bíblia nos mostra um momento em que Isaías é levado por Deus a dar uma palavra para Ezequias. Ele diz: olha, Ezequias, você está doente e Deus mandou te dizer: você vai morrer. Você vai morrer. E Isaías vai embora. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele encosta a cabeça na parede do seu quarto e ele ora. E ele chora compulsivamente. Antes de Isaías sair do palácio, ele volta. Deus fala: volta, Isaías, porque eu ouvi o choro e a oração de Ezequias. Isaías volta e diz: Ezequias, Deus mandou te dizer, havia um decreto de morte sobre a tua vida, mas Deus ouviu a tua oração e viu o teu choro, e Ele mandou te dizer que Ele vai acrescentar mais 15 anos de vida à sua existência. Primeiro Deus tinha dito: arruma a casa, porque a tua morte é certa. Agora Deus diz, diante de um coração quebrantado: calma, você tem mais 15 anos de vida. Deus mudou. Deus mudou sua decisão diante de alguém que chorou e que clamou diante dele, que expôs e abriu o coração. Então aqui nós encontramos a primeira chave para mover o coração de Deus: o arrependimento. Foi isso que Davi fez para conquistar o coração de Deus, e Ezequias também. Essa é uma chave que nós encontramos na vida desses homens que se humilharam. Outro exemplo claro está aqui em Mateus 15, 21. Está lá vindo Jesus, andando com seus discípulos. Imagina comigo. De repente uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, ela não era hebreia, ela não era uma mulher do povo. Mas olha o que ela disse o seguinte:
Jesus, filho de Davi. Minha irmã, você pode desligar esse celular, por favor? Se você quiser ouvir, você pode ir lá fora, tá bom? Eu te agradeço. Ela disse assim, deixa eu voltar aqui e me pegar o fio da meada. Ela disse, Jesus, filho de Davi, eu preciso de ajuda, minha filha está endemoniada. Você sabe o que Jesus fez? Jesus não fez nada, absolutamente nada. Ele sequer olhou para trás, mas aquela mulher continuou gritando, Jesus, filho de Davi, a ponto dos discípulos se perturbarem e disserem assim, mestre, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora, Senhor, ela está perturbando a gente. E aí Jesus, ele vem e dá a primeira palavra para aquela mulher, naquele momento. Ele diz assim, o que eu vim trazer para aqueles que são da casa do meu pai, eu não vim trazer para aqueles que não são. Por que eu vou pegar a comida que eu trouxe para os meus e dar aos cachorrinhos? Irmão, por favor. Jesus, na verdade, chamou aquela mulher de cadela. Está aqui na Bíblia. Por que eu vou tirar dos filhos para dar aos cachorros? O que é um cachorro no feminino? É uma cadela. Você pensa, mas por que Jesus fez isso com essa mulher? Por que Jesus tratou essa mulher tão duramente? Jesus, ele não dava ponto sem nó. Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Mas aquela mulher olha para Jesus e diz assim, irmão, me diz, se você vier até mim e diz, pastor Heber, me ajuda, eu te chamar de cachorro. Eu não sei o que você ia fazer comigo, irmão. Minha irmã, não te ajudo hoje, porque eu não vou gastar minha energia com a cadela. Você ia ficar no mínimo muito zangado, talvez o orgulho ia subir, o sangue ia esquentar, você ia querer me agredir, nem que fosse com palavras. Mas essa mulher, ela se rebaixou ainda mais e disse assim, Senhor, tudo bem, eu não sou mesmo do teu povo, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não importa se eu sou uma cadelinha, um cachorrinho, não importa, Senhor, eu estou me humilhando, eu como nem que seja as migalhas que caem. Sabe o que Jesus diz para aquela mulher? Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha foi curada. Havia uma história e há um contexto teológico de que os cananeus, eles tinham muito orgulho. Então eu não sei se Jesus realmente estava querendo confrontar, porque tem coisas que você tem que confrontar para que haja cura. Mas aquela mulher, ela se humilhou. Interessante porque eu vi um pastor que eu admiro demais, Danilo Figueira, comunidade cristã de Ribeirão Preto, dizendo que você identifica na igreja aqueles que têm fome de Deus rapidamente. Aqueles que se humilham são aqueles que quando você faz um apelo, eles vêm à frente. Eles são os primeiros a vir à frente, eles querem oração. Eles não estão se preocupando se alguém vai pensar alguma coisa deles, mas esse irmão lá na frente no altar, não. Eles vêm. Outro dia uma pessoa entrou no meu escritório. Fui orar com ele no final do aconselhamento e eu não pus minha mão nele. E no final da oração ele pegou as minhas mãos e pôs na cabeça dele e disse, pastor, ora por mim. Profetiza aqui sobre a minha vida. E eu terminei aquela oração orando com as mãos na cabeça dele, porque ele puxou as minhas mãos. E quando ele levantou a cabeça, ele estava chorando. Eu olhei para ele, rapaz, essa tua atitude me quebrou. A tua atitude é a atitude de alguém que realmente quer Deus. Não sou eu, meu irmão. É o princípio de querer. É a tua vontade, é o teu coração que vai mover o coração de Deus. Eles disseram, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vai ter o reino dos céus quando o teu coração se arrepender.
Não pense que você vai chegar aqui perfeito. Meu irmão, o pastor Heber não é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Se eu for esperar ser perfeito, eu vou ter que entregar o comando dessa igreja e não vai ter ninguém para receber, porque ninguém é perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui nesse salão, exatamente ninguém. Se você for esperar a perfeição para vir à casa de Deus, para se congregar, para buscar Deus, eu quero te falar, você não vai encontrar um lugar para isso. Está na hora de nós nos quebrantarmos e nos derramarmos diante dEle. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Segunda chave, nós temos que lembrar a Deus de suas promessas. Uma das coisas que Deus não pode mudar é a sua própria palavra. Deus não se esquece, mas o contexto de relembrar aqui é reivindicar com temor o cumprimento das promessas de Deus sobre nós. Senhor, a tua palavra diz em Salmos 112, que o homem que teme ao Senhor, esse terá bens e riquezas na sua casa, e seus filhos serão poderosos sobre a terra. Senhor, eu estou caminhando um caminho de temor. Toma o João Pedro nas tuas mãos. Faz dele um homem influente e poderoso sobre a terra. Eu me aposto da tua, é uma promessa, eu me aposto da tua promessa. Senhor, eu honro meu pai e a minha mãe. E o Senhor disse que se eu honrasse meu pai e a minha mãe, eu teria uma vida longa e próspera. Senhor, eu estou honrando meu pai e minha mãe. Eu me aposto da promessa de viver muito e viver bem. Existem promessas que são bíblicas, não existem orações mais poderosas do que as orações que você cita a palavra de Deus. São as orações que você utiliza a própria palavra, como Jesus usou no deserto, a palavra. Você usa a palavra. Você não espreme Deus contra a parede. Não, você faz isso com respeito e com amor. Deus é soberano. Quem manda é Ele, nós não, irmãos. Ele tem o controle do universo em suas mãos. Nós não. Você não vai conseguir, por mais que você tente controlar toda a sua vida e as coisas que te cercam. Você não pode controlar tudo. Você vai ficar louco se você quiser controlar tudo. Só quem pode controlar tudo é Deus. E nós nos entregamos nas mãos dEle. Ele sabe tudo. Então, você reivindica, você o relembra das promessas. Isso é importante. Mas Deus se esquece, pastor, não é o fato de Deus se esquecer, é igual um filho. Você quer ser perturbado, promete uma coisa para uma criança, irmão. É assim ou não é? E agora? Não tem, João Pedro não está aqui. Tem o tal do álbum da Copa, irmão. Isso está deixando o pai maluco. Porque o menino quer que você vá, compre a figura e depois que você sente 2 horas para trocar a figurinha. Eu estava no shopping, o povo está doido trocando as figurinhas do álbum da Copa. Estava lá. Aqui na praça, o pessoal se reúne todo sábado de manhã. Eu fico maluco trocando figurinha da Copa. Aí você diz assim: filho, papai vai te levar na banca e vai comprar um álbum da Copa para você, irmão. É 1h01. É hoje, pai? É hoje? Não, meu filho, amanhã. Aí o dia amanhece, ele já te pergunta: pai, não esquece, hein? O senhor me prometeu comprar o álbum da Copa, hein? Não te esquece. Tá bom, meu filho. É hoje, eu vou te levar à tarde. E aí, pai, e agora? E no outro dia? Esse menino não vai descansar, irmão. Tu vai ter que comprar esse álbum da Copa para ele. Ou se tu prometeu aquela boneca, como é Doutora Brinquedo, ou quem mais? Tem umas bonecas aí. Baby Alive. A boneca chora, a boneca diz: mamãe, eu te amo. A boneca faz xixi, a boneca... Irmão, aquilo é maligno, aquela boneca. Aquilo é quase um Chuck. Aquilo é arriscado a menina acordar de madrugada e... Oi? Aquela boneca. Brincadeira. Mas a menina vai te perseguir. Olha, irmão, no bom sentido. Eu penso que tem horas que a gente tem que dizer: Deus, o Senhor está lembrado, Senhor? Existe uma promessa, hein, Senhor? O Senhor lembra? E nós vemos aqui alguns homens na Bíblia que usaram isso. Deus, por exemplo, está lá no monte, batendo papo com Moisés. 40 dias lá com Moisés, numa boa, tendo comunhão os dois.
E Deus diz assim: Moisés, desce, porque esse povo que tu tirou do Egito, eles são um povo rebelde. Desce, porque eles já fizeram um Deus lá para eles. Como eles viram que Moisés não descia, apertaram Arão, o sacerdote, e disseram: Arão, Moisés não desce mais e Deus também não quer nada com a gente. Então, nós queremos que você faça para nós um Deus, para que nós possamos festejar e adorar, porque Ele nos tirou do Egito. Arão pega o ouro da população, do pessoal, e constrói um bezerro de ouro. Quando Moisés chega, eles estão festejando em volta do bezerro. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, é o seguinte: eu vou acabar com esse povo agora. Eu vou matar todo mundo, eu vou exterminar essa raça. Esse povo não merece isso não, Moisés. Esse povo é rebelde. Mas olha o que Moisés diz: mas Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor vai fazer isso? Senhor, o que é que vão pensar de ti? Que tu és um Deus que tira o povo do Egito para matar no deserto? Não, Senhor, tu és um Deus bom, tu não és isso, tu não pode. E o camarada convence Deus, e mais uma vez Deus muda. E Deus muda uma decisão, por causa de um coração, o coração de um homem, que disse: Deus, o Senhor nos tirou do Egito e pôs promessas sobre nós. Há uma promessa de que nós seremos numerosos e grandiosos na terra. O Senhor se lembra dessa promessa. Existe uma promessa sobre nós. Josué, na hora que vai entrar na terra prometida, ele diz: Senhor, a minha força agora é a mesma de quando eu comecei com Moisés. Eu estou cheio de vigor. Mas eu te digo, Senhor, eu quero que as promessas que estavam sobre Moisés agora se cumpram sobre a minha vida. Eu sou o sucessor dele. Moisés se foi, mas eu estou aqui vivo, Senhor. Você sabe que tem promessas que não vão se cumprir na sua vida, mas na vida dos seus filhos. E talvez você esteja vivendo coisas que seus avós plantaram. Eu tenho certeza, gente, que eu vivo coisas hoje que foram profetizadas pelo meu avô. Eu me lembro dele profetizando sobre mim. Chegávamos ali na igreja congregacional, em Pombal, Paraíba. Aquela igreja tradicional. Não batia palma, não dizia glória a Deus. Mas você sabe, aqueles irmãos no tradicionalismo deles, eles estavam cheios de Deus. Eu me lembro do meu avô se ajoelhando do meu lado. Eu sentei, bem criança, ele se ajoelhou. Eu tinha uma máquina fotográfica, na época era uma máquina mesmo, não era digital, ela fazia tchac-tchac. E eu puxei minha máquina para tirar uma foto dele. Na hora ele: não faça isso, meu filho. Aqui é a casa de Deus. Não fotografe aqui dentro. As coisas mudaram muito, né? Hoje a gente não pode ter um movimento, gravam a gente em qualquer lugar. Todo mundo virou detetive. Mas o meu avô ali, e eu me lembro, ele profetizando sobre a minha vida. Na verdade, ele me levantou no altar, me consagrou a Deus, e no altar ele profetizou que eu seria um homem de Deus. Davi recebeu a incumbência de Deus de construir o templo. Começou a comprar o material e a levantar tudo que era necessário, na verdade, as doações do povo. Mas um dia Deus disse: Davi, não é você que vai construir. Você tem que juntar o material, mas quem vai construir esse lugar é teu filho, é Salomão. Nós temos que entender que existem promessas que são geracionais. Deus libera sobre você, mas Ele vai alcançar a sua vida e as pessoas que vierem depois da sua geração. Aquele que teme ao Senhor, ele terá bens e riquezas na sua casa, e seus filhos serão poderosos sobre a terra. Mas Josué disse: Senhor, a promessa que tu fizeste para Moisés, eu a quero sobre mim. Eu vou entrar nessa terra, e essa terra é a terra prometida. Me dá força para que os gigantes caiam e para que nós possamos tomar posse dela. Mas eu me lembro de Moisés. Há um momento que Deus fala para Moisés: pode ir, Moisés, vai, segue em frente. Moisés olha para Deus. Ele era um homem tremendo. Ele diz: Senhor, então agora o Senhor me faz trazer o povo do Egito, e o Senhor não vai conosco.
Moisés diz, e fala uma das partes mais bonitas da Bíblia. Ele diz: Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não estiver comigo. O Senhor prometeu que estaria comigo. Eu vim porque o Senhor me levantou. Eu não vou sair desse lugar, Senhor, se a tua presença não estiver comigo. E Moisés, ele é exagerado, ele diz assim: não só isso, mas eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus, eu penso Deus parando, olhando: Moisés, tu é demais, hein, rapaz? Tu é demais. E Deus olha para Moisés e diz assim: tudo bem, Moisés. Aí Moisés diz: mas Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, então que a tua presença vá comigo. Deus olha para Moisés e diz: tudo bem, Moisés, você não pode ver o meu rosto, porque nunca alguém viu o meu rosto e permaneceu vivo. Você não tem condição para isso, você não tem estrutura. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha, e vou pôr a minha mão sobre ti, e eu vou passar a minha glória diante de ti, e você vai ver minhas costas. Irmão, qual foi o outro homem na Bíblia que viu as costas de Deus? Que viu Deus passar? Ninguém mais, irmão. Desse jeito aqui, ninguém. Mas Deus passa e revela a sua glória. Não completa, porque Ele não podia. Mas Ele revela a sua glória a Moisés. E Ele vai com Moisés. Então nós aprendemos que a segunda chave é olhar para Deus e falar das suas promessas. É orar usando a sua palavra. É reivindicar aquilo que é nosso. É nosso. Uma vez Deus falou comigo e com a minha esposa: vocês têm que profetizar. Profetizem. Mesmo quando o dinheiro não der, profetize. Mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, profetize. Você precisa acreditar, você precisa ter fé. E nós entramos então na última e terceira chave: a fé. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de outras chances. E para acessar uma outra chance com Deus, você precisa agir com fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você não pode orar e se aproximar de Deus não acreditando que Ele pode fazer. Você precisa orar acreditando que Ele pode mudar aquela circunstância da sua vida, que Ele pode te ajudar a vencer aquele desafio. A fé não fala apenas de palavras, mas de uma postura e de uma atitude de vida. Como diz, 2 lavradores, os 2 eram cristãos e os 2 estavam orando por chuva, mas só um deles arou a terra e pôs a semente. Coisa que você só faz quando vai chover. O outro ficou esperando a chuva cair para depois, a chuva caindo, arar a terra e pôr a semente. Quem é que realmente teve uma atitude de fé? Aquele que fez como se a chuva fosse cair, sem ter certeza de que ela realmente iria cair, por fé. A sua fé, a gente até ouviu o Farley falar sobre isso aqui. A sua fé, ela pode mover o coração de Deus. E eu encontro um texto bíblico que me toca muito. Se você for ler a palavra, você vai descobrir que Jesus, ele tinha uma casa onde ele descansava, em Cafarnaum. Ele ia para esse lugar para ter um tempo. Descobriram que Jesus estava lá e foram para casa aquela multidão, rodearam a casa, entraram e aquela loucura. Mas 4 amigos, tinha um 5º amigo que era paralítico, deficiente, ele não andava. Eles queriam levar aquele amigo deficiente até Jesus, para que Jesus o curasse. Mas eles observaram que não dava para passar por causa da multidão. Aqueles caras então tiveram uma ideia, os 4. Aqueles caras, eles deviam ser engenheiros. Ou devia ter uma aptidão para isso. Eles pensaram: vamos subir essa casa. Subiram a casa, calcularam o lugar exato onde estava Jesus pregando. Então eles começaram a destelhar aquela casa. Eu fico imaginando aqueles homens destelhando aquilo, e não era telha normal, aquilo devia ter palha junto, alguma coisa. Uma casa que não devia também ter forro. E eu fico imaginando aquilo começa a cair, e Jesus olha para cima: meu Deus, estão destelhando a casa.
O que está acontecendo? De repente os caras não só destelharam a casa, mas como estão descendo um paralítico por cordas. E o cara para na frente de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, que fé tremenda, que fé maravilhosa. Olha, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Você vê que Jesus não diz para ele apenas assim: levanta e anda, toma a tua cama, vai, pega na minha mão, se levanta. Não. Jesus não só o cura fisicamente, mas Jesus liberta a sua vida eternamente. Jesus diz para ele: o que eu tenho para te dar é muito mais do que uma cura física. Eu tenho o reino dos céus para implantar dentro do teu peito. Eu tenho algo para fazer que vai mudar a tua vida para sempre. Ei, a tua fé não só te curou, mas ela te salvou. O arrependimento, a lembrança de suas promessas, lembrando Deus, reivindicando isso com amor e respeito, e a nossa fé de que Deus vai fazer, isso pode mover o coração de Deus. Eu não sei exatamente em que panorama está a sua vida, ou em que parte da sua vida você está hoje. Talvez você diga para mim: pastor, esse ano está sendo maravilhoso, sensacional. Mas talvez você diga: pastor, esse ano está sendo um ano tão difícil. Esse ano está sendo um ano dos mais difíceis da minha vida. Eu estou enfrentando questões na família, eu estou enfrentando questões financeiras, eu estou enfrentando questões emocionais. Eu quero te falar que existe uma forma de mover o coração de Deus. E essa noite nós podemos fazer isso. Nós podemos nos humilhar diante dele, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor e eu não. Tu és quem governa e eu não. Tu és aquele que reina e eu não, Senhor. E dizer: Senhor, mas eu me recordo das promessas. Promessas que eu recebi na minha infância, promessas que eu recebi dos meus avós. Eu tomo posse de cada uma delas e eu tenho fé de que o Senhor vai mudar toda essa situação na minha vida. Abra sua Bíblia, e esse é o último texto que nós vamos ler e vamos orar depois. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, 1. A Bíblia diz assim: se você não tem Bíblia, você pode acompanhar nos telões aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Olha para o irmão do seu lado e diz: meu irmão, Deus tem ciúme de você, tá? O Espírito Santo tem ciúme de você, rapaz. Versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará.
Graças a Deus. A Bíblia diz que nós muitas vezes não recebemos, porque infelizmente não sabemos pedir, porque pedimos mal. Pedimos sem conhecimento, ou pedimos pensando em nós mesmos esbanjarmos isso. Pensa comigo, eu chego diante de Deus e digo assim: meu Deus, tua palavra diz que alguns plantam, outros regam e outros colhem, mas o Senhor é que dá o crescimento. Senhor, faz essa igreja crescer. Eu quero pastorear 10.000 pessoas nessa cidade. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero ser reconhecido como o melhor de todos os pastores. Porque eu quero que esta igreja seja a maior igreja da região. Eu quero que as pessoas, ao olhar para nós, fiquem assustadas, dizendo: uau, que igreja grande. Você acha que esse é um pedido certo para fazer diante de Deus? 10.000 pessoas seria uma grande bênção, porque são 10.000 vidas ganhas para Jesus. É maravilhoso, mas não é isso que conta. O que conta é o que sai do coração. Tem muitos cristãos que estão comparando a sua vida com a vida dos ímpios. Mas, Senhor, te sirvo, mas o ímpio, ele parece que prospera mais do que eu, parece que tem mais dinheiro, parece que é mais feliz do que eu. Eu quero te falar que a prosperidade de quem não serve a Deus, ela é só ilusão. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? A Bíblia diz que é como a moinha que o vento espalha, como se fosse uma palha que é soprada pelo vento. Mas a prosperidade do cristão é uma prosperidade que não é só aqui, ela será para toda a eternidade. Então eu posso fazer um pedido a Deus, mas pensando no meu ego. Não, Senhor, eu quero pastorear uma igreja, eu te peço 10.000 vidas. Mas quanto mais essa igreja crescer, que eu me torne mais simples e humilde. Quanto mais essa igreja crescer, que eu me torne mais servo de todos. Quanto mais ela crescer, que eu menos seja visto. E que o Senhor seja glorificado e exaltado.